Alô, Marcela! A Marcela. Alô, meninas. Tudo bem com vocês? Boa noite para todas. Marcela, bora fazer um combinado. Não vale chorar. Olha, gente, que bom. Obrigado a vocês por terem me dado esta oportunidade de não só parabenizar a nossa querida Marcela Couto, essa cinquentona aprumada, né? Mas também falar do nosso querido Adilson Couto. E não é com tristeza não, viu, Marcela? É claro que a saudade será eterna, né? A gente com o nosso egoísmo vai sempre ficar lamentando a passagem, a perda dos entes queridos, mas eu acho que esse é um momento de muita alegria. Primeiro, de comemorar os seus cinquentão, e eu tenho certeza de que se ele estivesse aqui, ele estava explodindo, né, de alegria, de felicidade. Gente, eu vivi momentos extraordinários com a Adilson, né? Eu conheci a Marcela, acho que... O quê? Marcela tinha uns 15 anos, então estamos falando aí de 35 anos atrás, 15, 17 anos. A irmã dela mais velha um pouco, né? Mas antes de conhecer a Marcela, eu acho que eu conheci a família toda, porque Adilson, a gente chamava ele de elefantinho, né? Porque Adilson só era grande no tamanho, mas era uma figura extraordinária, de um coração maravilhoso. E tudo dele era Marcela, tudo dele era a irmã da Marcela, tudo dele era a mãe da Marcela. E quando o neto nasceu, meu Deus do céu, foi uma loucura. E isso eu guardo na minha memória para sempre. Afora a questão de termos viajado bastante, né? Eu e o Adilson e o Pedro Silva somos os únicos a terem visto o Brasil campeão em campo 2 vezes, nos Estados Unidos e na Coreia do Japão. O Adilson, se foi vivo, só temos eu e o Pedro Silva. Mas Adilson nunca parava de falar na Marcela. Tem uma história, gente, que hoje eu não sei mais contar da forma que ela foi, mas foi mais ou menos assim. Todo dia ele falava em alguém da família, né? Todo dia. Mas a Marcela, né, então era a atleta, né, a jogadora de hóquei. Ele tinha um orgulho que, pelo amor de Deus, ele chega babava quando falava. Aí uma vez foi mais ou menos assim. O time da Marcela, acho que não sei se era português ou se era náutico, acho que era português. Eu disse: e aí, Adilson? Era um jogo que estava sendo esperado com muita expectativa, e ele falava muito: a Marcela vai jogar amanhã, porque a Marcela vai jogar amanhã. Aí no outro dia eu disse: ó, Adilson, e aí, como é que foi o jogo da Marcela ontem? Ele disse: a Marcela fez um gol. Aí eu digo: ô, rapaz, que coisa boa. Para mim, né, tinha sido o gol da vitória, né? Eu disse: que bom, Alisson. O jogo foi 12-1, mas o gol foi da Marcela. Mas, rapaz, a gente se mijou de rir, foi muito bacana. Essas e tantas outras que eu tive o prazer, fizemos Copas do Mundo, os jargões do Adilson, jamais a minha geração vai esquecer, não é? O tum, 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 não é? Meu coração está fazendo tum, 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 tum. O que vergonha, que vergonha. Meu Deus. Os nomes que ele dava aos jogadores, né? Ele personalizava alguns jogadores. Era uma história marcante. Enfim, desculpem, eu acabei me alongando, mas eu não poderia deixar passar esta oportunidade, né, de relembrar um pouco do Adilson e desejar essa minha querida amiga. Você sabe, Cela, o quanto eu me admiro, gosto de você e peço muito a Deus para continue te conservando aí, muita força, saúde e coragem para seguir a vida e a gente continuar lembrando com muita alegria do seu pai, né, que vai estar eternamente no meu coração. Parabéns, Cela, cinquentona! Valeu! Beijo, meninas!
Alô, minha amiga Marcela Couto, parabéns, felicidades, muita saúde, mas eu tenho que lembrar aqui também do meu querido amigo Adilson Couto. Lá vai a Marcela foi lá, chutou, gol da Marcela, a Marcela fez um gol, a Marcela. Um abraço, saúde, felicidades, parabéns. Algumas amigas passaram pra mim, eu gravar um vídeo. Poxa, pra esse cara, eu já fui à casa dele pra contratar, pra trabalhar comigo. Um dia eu conto essa história. Esse cara era um coração fantástico, profissional espetacular. Eu tô falando de Adilson Couto. Tem gente mexendo no placar. Adilson Couto, cara que país que é. Ele é carioca. Ou é paulista, mas carioca. Ele veio pra cá e morou em Pernambuco mais de 30 anos, mais 40 anos. Adilson Couto, os narradores, os repórteres, os comentaristas que já trabalharam com ele, sabem do que eu estou falando. E os torcedores são fãs do legado que ele deixou. Adilson Couto, faz tum. É uma vergonha você não conhecer Adilson Couto. Saudade, amigo. Cheguei para colorir o aniversário de Marcela com esse vídeo. O coração faz tum de alegria com os 50 anos de Marcela Couto. Ela vai mais longe. Tem gente fazendo aniversário, 50 anos. Este aniversário de Marcela, eu assino embaixo. Gente, tô aqui com os bordões do grande Adilson Couto para homenagear nossa grande Marcela Couto. Parabéns, Marcela, pelos seus 50 anos. Parabéns por construir essa história de amizade com tanta gente e por ser essa pessoa que você é, né, que todo mundo gosta, que todo mundo respeita, que todo mundo quer muito bem. E você é filha de um dos maiores profissionais, né, da comunicação, um cara que eu aprendi muito, que foi muito gentil comigo, né, que foi de uma gentileza extrema. Adilson Couto era realmente um profissional exemplar. E você carrega esse sobrenome aí, e a gente sempre fica muito feliz e emocionado quando te encontra. Porque Adilson fez parte das nossas vidas, fez parte da minha vida. Quando eu vim trabalhar no Recife, na Rádio Jornal, encontrei Adilson Couto, que era um nome que eu ouvia quando garoto, né? E de repente estava ali dividindo o espaço com ele, as transmissões com ele, fazendo transmissões juntos, contando as histórias do futebol. Me lembro dos primeiros jogos que eu transmiti, do outro lado estava Adilson Couto, e aquilo ali foi um momento emocionante para mim. Adilson sempre me tratou com muito respeito, com muito carinho, muito generoso, muito bondoso, e eu tenho um carinho muito grande por Adilson. Onde quer que ele esteja bem, que seja sempre lembrado com essa memória tão feliz, né, de termos convivido com Adilson Couto, grau 10 internacional. Fiz a minha primeira Copa do Mundo com Adilson Couto. Adilson era um grande amigo e muito bem quisto por todos. E ficou você, Marcela Couto, que a gente parabeniza pelos seus 50 anos. Que você complete mais de 50, mais 100. Quem falar mal de Marcela Couto, que vergonha. Ninguém tem nada para falar mal de Marcela Couto. Marcela é uma grande amiga e é muito agradável. E a gente fica muito feliz em estar aqui comemorando os seus 50 anos, viu, Marcela? Deus te abençoe, você tenha sempre muita felicidade, muita paz, muita alegria, esteja sempre rodeada por amigos, né, e receba sempre o carinho de todos nessa sua marca aí dos seus 50 anos, que você não tem vergonha de assumir, porque realmente você ainda vai viver mais 50, no mínimo. Deus abençoe, feliz aniversário, eu assino embaixo. Querida Marcela Couto, se ele estivesse aqui, diria hoje é aniversário da Marcelinha. Que bom a gente reviver essas memórias e saber que ele deixou uma história muito legal, muito positiva na comunicação e com os amigos que ele fez também no rádio pernambucano, nordestino e brasileiro. Os nossos corações hoje fazem tum de alegria para comemorar o seu aniversário, Marcela. Vou contar uma história rapidinho aqui, aliás, duas histórias bem rapidamente.
O Adilson, para quem não sabe, ele era muito brincalhão. Para quem não teve essa oportunidade de conhecê-lo, ele era um cara excepcional. Ele, além de um grande profissional, do lado pessoal, ele brincava muito. E quem ele tinha muita aproximação, ele tinha essa liberdade para brincar. E sabia que a pessoa ia sempre estar lá e sempre corresponder também às brincadeiras dele. Ele fazia com que a gente se distraísse na hora do jantar aqui na empresa e colocava uma pitadinha de sal no café, uma pitadinha de açúcar na sopa, nunca exageradamente, mas sempre naquele tom de brincadeira dele, num tom muito divertido. E a gente nem se irritava, porque sabia que era ele, né? Que ele gostava daquela coisa ali de... Era o Adilson. E era muito legal. A gente sempre fazia questão de jantar com ele, de estar ao lado dele, de brincar com ele. Era sensacional. Outro ponto importantíssimo que eu vou levar para o resto dos meus dias, como fonte de inspiração, como aprendizado, como legado. Certa vez eu estava meio desanimado com alguns acontecimentos. E aí o Adilson me viu cabisbaixo nos corredores da empresa, eu bem magrinho, xoxinho, um menino ainda aprendendo, né, engatinhando no rádio. E o Adilson disse: o que está acontecendo, garoto? Com aquele vozeirão dele, não dá nem para imitar, né, uma voz bonita, aquela voz potente, que a gente cresceu ouvindo. E depois teve a grande oportunidade de conviver com ele como profissional e como amigo. Fora do rádio, o Adilson era um grande amigo também. Para quem não sabe, era um cara que sempre ajudava com uma palavra, com algo que pudesse nos fazer sentir profissionais e também seguir em frente com fé em Deus e com profissionalismo. O Adilson chegou para mim nesse dia e disse: vou lhe contar uma história rápida aqui. Eu trabalhei em determinado prefixo que eu cheguei a ser uma quarta opção como narrador esportivo. Eu falei: não acredito. Ele falou: acredite. E eu fiquei meio cético com o que Adilson falou, né? Eu disse: não é possível. O Adilson tem essa voz sensacional, esse poder de comunicação, essa voz potente, aquele jeito único, né, de gritar o gol, de emocionar. E ele disse: acredite, um dia chega a sua oportunidade, chegará a sua oportunidade e você vai lembrar dessas palavras. E eu me lembro hoje, Marcela, e a gente fica até emocionado, se arrepia, né, com isso, mas que foi sensacional para a nossa vida, para a nossa carreira, o legado do Adilson Couto. Marcelinha, feliz aniversário, Deus te abençoe, muita saúde, muita paz em sua vida, que você realize todos os seus sonhos. A memória do seu pai é muito positiva, o legado dele é muito forte, a comunicação forte dos narradores que estiveram na escola do Adilson Couto, ela é sensacional e isso a gente vai levar para o resto de nossas vidas. Deus te abençoe. Feliz aniversário. Gostamos muito de você, adoramos você. Beijos, Marcelo. Alô, Marcela! Tudo bem, minha amiga? Passando aqui para te desejar um feliz aniversário e uma vida cheia de sorrisos e realizações. Talvez você não saiba, mas o seu pai, Adilson Couto, é um grande responsável por eu ter me tornado jornalista esportivo, porque sempre foi uma grande inspiração para mim. Eu ainda não tinha ideia do caminho que eu queria seguir, né? Mas sabia que eu queria trabalhar com comunicação, que eu queria trabalhar com futebol, e eu devo muito a ele. Ouvi muito nos programas, ouvi muito nos jogos, nas narrações. Tem gente mexendo no placar. Meu Deus, eu chego a me arrepiar. Adilson Couto, grau 10 internacional. Parabéns pelo pai que você teve. Eu tenho certeza que você é muito orgulhosa de tudo que ele fez e foi. E eu tenho certeza também que de onde ele estiver, ele é muito orgulhoso de tudo que você é e se tornou. Beijão, Marcela. Um feliz aniversário pra você. Minha querida Marcela Couto, eu tô passando aqui para lhe desejar um feliz aniversário. Eu vou dispensar as formalidades, tá? Porque a gente tá no mesmo grupo de WhatsApp, a gente se encontra muitas vezes, né, nos aflitos, para comemorar a vitória do Náutico, também para se aperrear, o que é normal. Mas eu desejo que Papai do Céu traga muitas bênçãos para você nesse novo ciclo que marca forte em 50 anos. E que ele possa ser iniciado, sem dúvida alguma, com muita felicidade, com muita saúde, com vitória do Náutico, porque a gente sabe que faz bem para nossa saúde. E eu recebi a missão de falar de Adilson Couto, então eu posso revelar aqui uma frustração da minha carreira, porque eu tive a honra, né, nos meus anos de rádio esportivo, de ter trabalhado com grandes figuras. Na Rádio Jornal, com Haroldo, com o Roberto Queiroz, que nos anos 90, anos 2000, eles sempre protagonizavam, né, as narrações esportivas aqui no futebol de Pernambuco, né? Haroldo, Roberto Queiroz, Iata Júnior, Natan Oliveira, com comentaristas, né, como André Luiz Cabral, Maciel Júnior, Ralf de Carvalho, com Edinaldo Santos, com repórteres como Silvério, Boris, Martinelli, na CBN, né, com Léo Medrado, com Alexandre Costa, Vitor Araújo, Assi Matias.
E companheiros do dia a dia, né, como João Vitor, Ricardo Luiz, Vitor Pereira, Igor Moura, também nos campos da vida. E até figuras, né, que não faziam parte diretamente do jornalismo esportivo, do rádio, como nosso querido Geraldo Freire. Mas eu não tive a oportunidade de trabalhar com Adilson Couto. Isso para mim é uma grande frustração, porque seria uma honra muito grande para mim, que sempre fui muito ouvinte, ter também tido essa oportunidade de trabalhar com Adilson. Ele tinha uma característica que isso fica na minha memória até hoje, porque é algo que eu gosto bastante, que na narração, o momento do gol, o momento o ápice, né, do futebol, ele se desprendia, na condição de narrador, de qualquer vaidade de entrar naquele momento da alegria do torcedor. Quando ele estava na jogada, que ia para o chute, ali parava o narrador e entrava o protagonista, que é o torcedor. E a gente ouvia a explosão da torcida. Isso era uma coisa que eu gosto muito até hoje, quando eu vou ver algum vídeo de gol, alguma narração, que eu ouço a explosão do torcedor. Eu acho isso espetacular. Isso sem contar com tem gente mexendo no placar, o futebol, haha, é aqui. Isso era uma coisa espetacular. E assim, eu não tive a honra de trabalhar com Adilson Couto, mas por tudo que sempre foi falado dos amigos em volta, na Rádio Jornal, na CBN, era uma figura extraordinária. E sem dúvida alguma, pela filha dele, eu posso também confirmar isso. Então assim, eu sou um grande fã de Adilson, um dos maiores, se não o maior narrador aqui da história do estado de Pernambuco. E mesmo com 17 anos depois, né, da partida dele, a memória em torno de Adilson, ela tá muito viva no torcedor pernambucano, disso eu não tenho a menor dúvida. Tá legal? Cheiro! Aproveite seu aniversário, minha querida, e saudações alvirrubras. Fala, minha irmãita Marcela, parabéns para você, muitos anos de vida, Deus te abençoe, curte tu aniversário e se tem alguma festa me chama que eu vou lá. Beleza, Marcela, Deus te abençoe, bora náutico, beijão, beleza? Fala baixo, parabéns. Oi Marcela, tudo bem? Netinho, me deram uma missão de gravar esse vídeo e quando eu fiquei sabendo do motivo, fiquei muito feliz, viu? De participar um pouquinho desse teu dia tão especial. Então, muitas felicidades, muita paz, muita saúde. Que Deus possa te abençoar hoje e sempre. Que você continue sendo essa pessoa especial para todos que têm a alegria de conviver contigo. Que você possa receber muitas mensagens, muitos vídeos. E que possa ser um dia muito bacana para ti, tá bom? Deus te abençoe. Beijão. Oi Marcela, parabéns, felicidade, tudo de bom, aproveite seu dia. Uma idade linda, cinquentou, é isso aí, vamos aproveitar a vida. Marcelo, eu estava aqui lembrando do teu pai, o dia que ele esteve aqui na empresa. A Rádio Jornal, no fim do ano, ela gravava os últimos programas nas empresas que patrocinavam. E ele esteve aqui, ele, Zé Silvério, Ednaldo Santos, Maciel, e foi bem legal, foi arretado, um programa bem animado, bem descontraído. E como eu sempre fui um fã gigante dele, eu perguntei a Adilson, só aqui pra gente, qual é o time que você torce aqui em Pernambuco? Eu não vou falar para ninguém não. Aí ele disse, olha, não vou falar para lhe agradar não. Eu tenho uma simpatia pelo Náutico. Eu não sou daqui, eu sou carioca, mas eu tenho uma simpatia pelo Náutico porque eu tenho uma filha que torce pelo Náutico, nem ele conhecia. E se eu era fã dele, aí foi que eu virei mais fã ainda. Uma pessoa maravilhosa, igual a filha. Um beijo, meu irmão. Aproveite, celebre muito, aproveite bastante seu dia, você merece. Fala minha grande amiga Marcela Couto, filha do meu saudoso amigo Adilson Couto, grande narrador da crônica esportiva pernambucana, passando aqui para desejar um feliz aniversário, não é um aniversário qualquer, 50 anos de vida, né? Meus parabéns, muita paz, muita saúde, que Deus continue te abençoando cada dia mais. Valeu Marcela, e que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que é. Valeu, um grande abraço, fique com Deus. Olá Marcela Couto, recebi uma mensagem aqui da Victoria me dizendo que o seu aniversário está chegando, então toda a felicidade do mundo, que Deus te abençoe, só porque é uma data bem especial, a data que eu também estou chegando, 50 anos, que você tenha aí um aniversário com muitas bênçãos, com muita alegria e principalmente com muita saúde. Receber um beijão aqui do Vanderlei Silva e que Deus te abençoe. Oi Marcela, tudo jóia? Fiquei sabendo que você está fazendo aniversário. O aniversário é uma data muito especial. Então quero te desejar muitas felicidades, muitas alegrias,
tá? Muita saúde e, acima de tudo, muita paz interior, tá bom? Que a gente possa fazer a trilha sonora desse seu novo ano, dessa nova fase da sua vida. Um beijo, em nome de todos do Biquíni Cavadão. Impossível esquecer.